Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, Jesus. Amém, Jesus. Gostaria que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias lá em João 11. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Ora, Senhor. Eu vinha pedindo ao Senhor uma palavra. E esses dias, e o Senhor, eu vinha lendo algumas ministrações, umas passagens na Bíblia. Quando foi quarta-feira, quando eu fui embora, e quando eu fui orar, o Senhor me confirmou essa palavra, ao qual o Senhor já tinha falado comigo há um tempo atrás. Eu creio que o Senhor vai falar nessa noite mais uma vez. Eu vou estar lendo, como é um texto grande, eu vou estar pulando algumas partes, amém? Lá em João 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Eu vou estar lendo 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria, pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim viverá mesmo depois que morrer. Quem vive e crer em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Amém. Essa é uma pergunta para nós essa noite. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venham e vejam. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderiam ter impedido que Lázaro morresse? Jesus sentiu-se novamente indignado. Chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra, fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ele ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro está terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a
pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: aleluia, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto no pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e o deixem ir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Trazendo um pouquinho desse texto, essa passagem ela vai acontecer, né? Lá em Betânia. Betânia é um lugar, uma vez eu já ministrei aqui, que vai dizer que é a casa de Tâmara, é um lugar de descanso. É um lugar onde Jesus, ele gostava muito de ir, porque aqui, como foi lido, Jesus, ele amava esses irmãos, eles eram amigos. As próprias pessoas que estavam ali, que foram consolar Marta e Maria, eles vão dizer, ele amava quando viu Jesus chorar. E Jesus, ele sempre, quando ele podia, quando ele passava por ali, ele frequentava aquela casa. E lá no início vai nos dizer que quando Lázaro ele fica doente, eu acredito muito que elas recorreram a algumas opções, devem ter pedido a ajuda de algumas pessoas, mas elas imediatamente elas pediram que avisasse Jesus da doença de Lázaro. Jesus ele recebe essa notícia, só que Jesus ele vai ensinar Marta e Maria que não era na hora que elas queriam que as coisas iriam acontecer, mas é de uma forma diferente, porque Jesus, eu tenho certeza que aquelas irmãs sabiam que se Jesus chegasse imediatamente ali, ele seria curado, porque Jesus ele tem todo o poder. Tanto que as pessoas vão indagar, mas este homem curou um cego, esse homem fez tantas coisas, como assim ele não curou o seu amigo? Só que no decorrer, Jesus lá ele vai dizer que aquela doença não seria para a morte, mas para a glória do Senhor. E ele vai dizer para os seus discípulos que ele iria voltar, porque aquilo que iria acontecer seria para glorificar o Senhor, porque os seus discípulos estavam com medo que ele voltasse, porque Jesus já estava sendo perseguido pelas pessoas que queriam matá-lo por conta do evangelho ser ministrado. Então Tomé vai dizer: mas como assim? O Senhor quer voltar? Nós vamos ser mortos. Só que Jesus ele sabia qual era o momento certo, a hora certa de voltar para aquele lugar. E Jesus ele vai nos ensinar, como ele ensinou Marta e Maria, que não é na nossa hora. Muitas vezes a gente começa a buscar o Senhor, começa a pedir por algo, começa a falar: Senhor, a situação está acontecendo, eu não sei mais como fazer, está tão difícil. E a gente quer tudo para ontem, tudo para agora. Mas o Senhor vai nos ensinar, não é na sua hora, não é do jeito que você quer, não é da maneira que você está me pedindo, vai ser do jeito que eu desejo que seja. Porque aqui nós vamos entender no decorrer que Jesus, ele vai fazer algo maravilhoso. Porque se Jesus tivesse voltado, eu acredito, eu lembro, o Espírito Santo falava no meu coração, aquela multidão iria ver somente mais um milagre acontecer. Seria só mais uma pessoa ser curada. Mas Jesus vai nos ensinar, vai ser diferente. Elas vão ver algo que elas nunca viram. Elas vão ver algo que ainda não chegou, mas que vai chegar. Nas nossas vidas, por vezes a gente está pedindo para o Senhor algo que já tem acontecido, algo que é normal, já está normalizado, mas Jesus está nos dizendo: não, o que eu vou fazer ainda não aconteceu na vida de ninguém. Aleluia, Jesus. E quando Jesus chega naquele lugar, Marta ela vai questionar Jesus.
veio. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes eu e você não questionamos Jesus? Quantas vezes a gente quer algo e a gente fica questionando, Senhor, tem que ser assim, Senhor, precisa acontecer dessa maneira. Só que a gente não consegue compreender que o modo como Jesus age não é da nossa forma. E ele vai. Aqui não vai dizer, mas Marta, ela vai e chama Maria e ela fala, o mestre está te chamando. Quando Maria ela vai, ela faz a mesma pergunta para ele. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque elas tinham essa certeza. Elas sabiam quem era Jesus. Ela sabia que ele tinha todo o poder de cura. Ela sabia que aquele Jesus, aquele amigo, porque além de mestre, ele era amigo. Ele era alguém que frequentava a sua casa. Ele era alguém que sentava com eles, que comia com eles, que sentava na mesa com eles. Então ela sabia do poder daquele Jesus. Não era só coisas que elas ouviam pessoas falar, mas era o que elas presenciavam. Porque eu tenho certeza que muitas das vezes que Jesus esteve naquela casa, milagres aconteceram naquele lugar. Aleluia. Então aquelas mulheres, elas sabiam do poder sobrenatural de Jesus. Só que elas não imaginavam que tinha muito mais. Que Jesus, ele fazia muito mais. Então Jesus manda chamar. E ela vai. Só que é engraçado que, lendo aqui, quando aquele povo que estava ali vê Maria indo, eles vão atrás. Mas o interessante é que vai dizer que eles achavam que Maria ia ao túmulo chorar. Quantas pessoas por vezes estão à nossa volta e a gente por vezes está passando alguma situação e a multidão são só pessoas que estão ali só querendo observar, só querem saber ou até mesmo não estão se importando com a nossa dor. São pessoas que só estão ali para ver, elas não têm nada para nos oferecer. E naquela multidão não foi diferente. Só que aquela multidão também foi surpreendida. Porque quando Jesus ele vai dizer, tire a pedra, role a pedra, elas também serão surpreendidas. E na nossa vida também não vai ser diferente. Aleluia. Quando Jesus ele for fazer algo que ainda ninguém viu, as pessoas que estavam ali só especulando, elas também vão viver, elas também vão observar, vão presenciar os milagres do Senhor nas nossas vidas. Deus, eu creio. Aleluia, Jesus. E Jesus vem falar, olhe a pedra. E Marta ela questiona Jesus. Já tem 4 dias. Já está cheirando mal. Sim, com certeza estava cheirando mal. Era 4 dias. Só que Jesus, ele fala para Marta, o que eu falei para você? Se você crer, você vai ver a minha glória. Você vai ver aquilo que um dia eu te prometi. Você vai ver aquilo que um dia você tanto clamou. Aleluia. E por vezes o questionamento de Marta, quantas vezes nós não questionamos a Jesus? Jesus está falando, tira isso. E Jesus falava no meu coração quando eu estava lendo. Por vezes Jesus está falando para a gente tirar algo, para a gente destampar, e a gente está, Senhor, mas esse pecado ele cheira mal. Senhor, essa situação que está acontecendo, se as pessoas verem, elas vão falar. Se as pessoas presenciarem isso, elas vão me julgar. Porque eu tenho certeza que essa era a preocupação de Marta. Porque aquela multidão iria questionar o cheiro, iria falar da situação. E nas nossas vidas, por vezes, a gente está no mesmo lugar de Marta. Senhor, está cheirando mal. Eu não posso expor a situação. Eu não posso
ir diante de alguém dizer que isso está acontecendo na minha vida, porque as pessoas vão me questionar, vão falar mal de mim, talvez vai espalhar a situação e vai ser vergonhoso para mim. Mas Jesus diz para Marta: você vai ver o que eu faço. O que eu faço não é para vergonha. O que eu faço não é para que você seja envergonhado, mas é para que você seja totalmente restaurado, transformado, curado. Porque Jesus, quando Ele entra numa situação, não é para nos envergonhar, mas é para tratar conosco. Por vezes, até diante da presença do Senhor, a gente tem vergonha de expor para Ele os nossos pecados, temos vergonha de dizer para Ele o que está acontecendo, o que o nosso coração está. Mas Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ele sabe. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas Jesus sabe. O Senhor sabe como você entrou aqui nessa noite. O Senhor sabe como foi o seu mês. O Senhor sabe como tem sido a sua caminhada. Porque por vezes não é só o dia de hoje que está difícil, mas por vezes a gente vem se arrastando por dias difíceis. E por vezes as pessoas que estão perto de nós, elas não sabem a metade do que a gente passa. Mas Ele sabe. As horas difíceis que eu e você passamos, os momentos que nós vamos para a presença dEle, a hora que a gente vai diante dEle, Ele sabe. Antes mesmo que eu e você fale para Ele já sabia o que você iria falar. Mas por vezes é necessário que a gente exponha para Ele também. É necessário que eu e você vá para a presença do Senhor, que a gente busque por Ele, que a gente seja guiado e direcionado por Ele, porque sozinho a gente não pode nada. Aquelas irmãs sozinhas, elas não podiam nada, porque aquele povo que estava ali só foram para consolá-lo, ou talvez foram só para especular a situação, para depois falar ali. Mas Jesus não. Quando Ele chega para mudar a história, para mudar destino, para mudar cenário, para transformar, para curar, para restaurar. Esse é o nosso Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E vai nos dizer que Jesus, quando Ele chega ali, quando Ele vê Maria, Ele se compadece da dor de Maria. Ele se compadece da minha dor, Ele se compadece da sua dor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu me lembro que no dia da morte do meu pai, eu estava fazendo um devocional, e antes de eu saber da notícia, a pastora, quando ela trouxe essa palavra, ela falava, eu tinha lido já na segunda-feira, eu fui levantar para orar, e eu comecei a ler, e eu falei, amém, Jesus, eu creio que o que está acontecendo com meu pai não é para a morte. Só que quando foi na quarta-feira, quando ela trouxe, eu falei, ela falava assim, e isso ficou muito gravado, Jesus, Ele está se compadecendo da sua dor. Na hora, amém, fui trabalhar, e depois que tudo aconteceu, quando foi à tarde que eu estava na minha voz, o Espírito Santo me trouxe essa palavra novamente. Antes mesmo de eu saber, o Senhor já se compadecia da minha dor. E Ele é maravilhoso, esse Jesus. Porque o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Antes mesmo da gente imaginar, Ele já está fazendo. Eu não sabia ainda do ocorrido, mas Ele já estava trazendo o alívio para a minha alma. Ele já estava cuidando de mim sem que eu soubesse do que já estava acontecendo. E esse é o nosso Deus. Ele cuida de nós. Quando nós não sabemos, quando nós não temos saída, Ele vem, Ele se compadece da nossa dor. Porque aqui é claro dizer, Jesus chorou com eles. Jesus, Ele entendia
momento mais feliz, no momento da sua maior conquista, ou seja, no seu pior momento, no momento que só você e Ele sabe a dor que você está passando, Ele permanece, porque Ele é um Pai que cuida de cada um de nós. Aleluia, Jesus. E aquela pedra retirada, e Jesus, Ele vai dizer claramente: Lázaro, sai para fora. Ele chama pelo nome. Ele vai chamar pelo nome. Ele vai dizer: vem a vida outra vez. Quantas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente está morto espiritualmente. Quantas vezes a gente vem para a igreja, mas a gente começa a se comportar só como frequentador. Estamos aqui dentro, mas a nossa mente está lá fora. A gente está pensando em muitas coisas, mas nós não estamos conectados com o corpo de Cristo. E o Senhor falava ao meu coração: por vezes dentro da minha casa existem muitos Lázaros mortos que precisam sair para fora. Que precisa voltar à vida novamente, que precisa voltar a viver novamente o que eu tenho para Ele, o que eu tenho oferecido para Ele, mas por vezes Ele está tão longe, nós estamos tão distantes e a gente não consegue voltar para aquilo que o Senhor Ele tem nos oferecido. Mas essa noite o Senhor nos chama pelo nome. Ele chama eu pelo meu nome, Ele chama você pelo seu nome. Sai para fora. Sai desse lugar que o Senhor não te chamou para estar. Volta para a minha presença. Volta a me buscar como você me buscava. Volta a vir à minha casa como você vinha. Você já levantava pela manhã: Senhor, hoje é culto, eu já vou me programar, eu já vou preparar o culto antes mesmo de eu estar na igreja. Porque não é quando eu chego aqui, não. É antes, é no decorrer do meu dia. Eu já começo a me preparar, Senhor. Começa a falar já no meu coração aquilo que o Senhor deseja fazer. Já começa a ministrar comigo. Usa a pessoa que vai ministrar a palavra. Nós precisamos já preparar o culto dentro de nós. Nós já precisamos começar a sentir a presença do Senhor antes mesmo de entrar neste lugar. Mas para isso é necessário a gente querer. É necessário a gente buscar por isso. Porque enquanto eu e você não buscar, enquanto eu e você não ir e falar: Senhor, eu estou fraco, ser honesta, Pai, eu estou precisando, eu não estou conseguindo mais caminhar sozinha, até difícil. Lázaro, ele não ia conseguir sozinho, ele não tinha poder para isso. E Jesus, ele veio e ele disse: sai para fora, existe vida, existe mais aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, mas é necessário que eu e você saia deste lugar. É necessário que eu e você seja honesto e diga: Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo mais, eu estou indo lá só mesmo cumprir algo para o homem. Quantas vezes eu e você entramos aqui porque a gente precisa mostrar para o homem que estamos. E não é isso que o Senhor deseja de mim, de você. Ele quer que nós estejamos aqui de todo o coração. Aleluia. Que nós viemos aqui, entregamos a Ele um culto de verdade. Que ao adorar Ele, a gente adora Ele de verdade. Não seja da boca para fora, mas seja de verdade, porque é isso que Ele espera. Adoradores que adorem a Ele em espírito, em verdade. Aleluia, Jesus. Não seja mais um que entra neste lugar. Seja aquele que chame a presença do Mestre, que chame a atenção dele. Que quando você entrar aqui, Jesus se alegre. Que Jesus fala: nossa, meu filho, ele está aqui, ele veio para me adorar. Ele não está se importando com a quantidade, ele não está se importando quem vai subir para louvar, ele não está se importando quem vai trazer a palavra, mas ele se importa com a minha presença. Porque é isso que o Pai espera de mim, de você, pessoa
Lázaro eles estão amarrados. E Jesus dá uma ordem: desamarre e desenfaste. Para quem que Jesus fala para fazer isso? Para as pessoas que estão à volta. Isso é para mim e para você. Se existem Lázaros próximos de nós que estão mortos, pessoas que estão espiritualmente mortos, enfaixados, nós precisamos ir perto dessas pessoas e desenfaixá-las, trazer para perto, cuidar dessas pessoas, falar: irmão, eu estou aqui, conta comigo, você está passando por alguma luta, conta comigo, eu vou te ajudar. Essa pessoa não está vindo no culto, manda uma mensagem: o que está acontecendo? Eu estou orando por você. Não deixar que as pessoas saiam, porque nós não buscamos estar perto dessas pessoas. Porque por vezes nós entramos aqui dentro da igreja, saímos e nem olhamos para as pessoas, nem observamos quem está na igreja, ou há quanto tempo essa pessoa não tem vindo. É necessário que eu e você se preocupe mais com os nossos irmãos. É necessário que a gente olhe para as pessoas com o coração aberto. Por vezes aquela pessoa entrou aqui, ela está totalmente sem força. E ela somente precisa de um abraço meu, um abraço seu. Ela apenas precisa de um sorriso no rosto. O pastor já falou isso. Quantas vezes entramos aqui com a cara amarrada? As pessoas têm até medo de olhar. Precisamos colocar um sorriso no rosto da igreja. Precisamos olhar mais para as pessoas. Precisamos entender que são pessoas que passam por dificuldade como eu e você. E talvez aquele dia aquele irmão ele não vai estar bem. E talvez ele não vai te cumprimentar, está tudo certo. Continua fazendo a sua parte. Porque um dia o Senhor vai lá. E Ele vai tocar. E aquela pessoa, ela vai se fortalecer. Glória a Deus. Ela vai ser desenfaixada. E ela vai voltar a fazer o que ela fazia. Ela vai voltar a viver o que ela vivia na presença do Senhor. Lázaro, ele volta para casa com a sua família. Ele volta para contar o milagre que Jesus fez na sua vida. E nós precisamos ser essas pessoas que dar a mão para os Lázaros e diz: vamos junto. Perto de mim, você não vai ficar desanimado. Perto de mim, você não vai ficar parado. Nós vamos juntos. Por vezes vamos passar dificuldade junto, mas nós vamos estar juntos. Eu não desisto de você. Isso é necessário de nós. Nós precisamos ser essas pessoas. Mas também, se você entrou aqui e está como um Lázaro, totalmente desanimado, o Senhor está dizendo hoje: se você crer, você vai ver a minha glória resplandecer na sua vida. Se você crer, você vai voltar a viver o que você já vivia. Você vai voltar a fazer o que você fazia. Você vai ver sobre pessoas o que você tanto tem pedido para mim na sua vida. Porque o Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Jesus. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Passou muito tempo, mas Ele permanece o mesmo. Então, mesmo Jesus, que um dia trouxe Lázaro de volta, ressuscitou Lázaro 4 dias mortos, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que visita lares. É o mesmo Jesus que traz de volta aquele que está perdido. É o mesmo Jesus que vai e salva a família. É o mesmo Jesus que cura, que liberta, que transforma, que faz o impossível acontecer. Esse é o nosso Jesus. Saia do lugar que você está hoje. Se não tem mais feito aquilo que o Senhor tem pedido para você, se você está encavernado, se você está dentro de um lugar que o Senhor não te chamou, saia nessa noite desse lugar. Se você não está conseguindo sair sozinho, peça ajuda, mas não fique nesse lugar, porque o Senhor tem muito mais sobre mim e sobre você. Mas nós precisamos querer sair desse lugar. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me entregou nessa noite.